into the ocean for better or worse. And God will decide if it's blessing or curse. Pitch black and blowing, that's her gift to give. She may kill us tomorrow, but tonight let us... Farol da Solidão. So lightkeeper, make sure your flame's burning bright. Keep us well off of those rocks and these bars. And guide us back home through the dark of the night. Oh, lightkeeper, shine like the moon and the stars. Shine like the moon and the stars. So let's raise a glass at the end of the day and drink to the whales and the gales and the spray, to the boat and her captain, her hard-working crew. Ezra! Ezra, você está despedido! Eu já me demiti. Você... O quê? Me demito! Você está despedido! Eu me demiti! Eu me demiti! Você não pode Eu se já me demitir. demiti! Eu demiti! Para o raio que o parta com esse Eu trabalho! despedi No você! inferno com ele! Minha companhia não é boa o bastante pra você, Ezra! Companhia! Uma grande companhia você é, Seth Atkins! Grande companhia! Quando estou acordado, você está dormindo e roncando! Eu nunca ronquei assim na minha vida! Você vai roncar até quando estiver morto e acordar o cemitério inteiro! Não, nenhuma mulher viria até aqui! Você é um bobo! Ah, eu sou bobo! Eu sou Junho bobo! de Que homem 1912. decente não tem mulher nenhuma! Cape Cod, Agora Massachusetts. sim, estamos nos entendendo. Agora sim. É aí onde o sapato aperta, não é? Sim, senhor. Meu próximo assistente não vai pensar em mulher. Bem, eu prefiro pensar em mulher do que ficar esbravejando contra as mulheres como você faz. Eu estou voltando para Blacksmithing, onde posso ser sociável. Você é um tolo, porque aqui nós podemos pôr as botas em cima dos móveis, fumar charutos e cachimbos até ficarmos tontos. E dar nossa opinião a todo pulmão como cidadãos americanos livres. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque desejaríamos trazer uma mulher para esse paraíso. Eu tenho juízo suficiente para ficar longe dessas malditas saias. Pare de enrolar. Você odeia as mulheres pelo mesmo motivo que um menino pobre odeia sorvete. Porque não tem nenhum. Passe bem, homem infeliz. Você está bem, rapaz? Olá. Está uma linda manhã, não está? Linda manhã? Você quase me matou de susto. Achei que tinha se afogado. Achou? Bom, eu também achei. É mesmo, é? E de onde você veio? Bom, eu caí no mar de um navio a vapor em algum lugar. Ah, meu Deus do céu. É melhor você tirar essa roupa molhada, ficar morno e seco. Consegue andar? Vamos lá, vai. Coloque o seu braço ao meu redor. Isso. E lá vamos nós. Deixe sua língua descansar. Deixe seus pés fazerem a caminhada. Isso. Quer comer alguma coisa? Eu posso? Eu não como desde ontem ao meio-dia. Estes são moluscos fritos. Agora sente-se e coma. Obrigado. A propósito, onde é que eu estou? Distrito Municipal de Eastham. Aqui é o farol e eu sou o faroleiro. Atkins.
7, Atkins. Muito prazer, Sr. Atkins. Eu estou muitíssimo grato ao senhor. Não precisa, eu não fiz nada. Bem, você disse que seu nome é... Disse? Qual? Não, eu acho que não disse. Qual é o seu nome? O meu nome? Bom, meu nome é... Brown. John Brown. Não um cavalheiro que foi enforcado, é claro. É um parente distante, só isso. John Brown. Você não saberia o nome do navio a vapor de onde você caiu, saberia? Ora, não consigo me lembrar. Não é estranho? É. Nem do porto de onde saiu? Também não me lembro. Bem, está na hora de dormir. Como eu disse, meu assistente me deixou de repente nesta propriedade do governo. Normalmente eu devia entregar um... Sr. Atkins, minha memória parece estar falhando um pouco. Mas eu não esqueci tudo. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu não sou um trapaceiro. E eu sou grato ao senhor. E eu não roubo. Então não precisa se preocupar que eu roube a prataria enquanto dorme. Eu vou me arriscar. Tem tabaco e cachimbos extras na lareira e tem uma bíblia na escrivaninha, se for um homem de fé. E tem mais livros ali, ali e ali. Lá em cima. Se eu não tiver acordado às 6 da tarde, me acorde. Olá. Levantou-se antes da hora, não são 6 horas ainda. Não, não é. Desde que o miserável do Ezra foi embora, eu me transformei num despertador humano. Sr. Brown, eu suponho que queira informar sua família que está bem. Então, podemos telefonar para o centro de Eastham. Lá tem um telégrafo. Obrigado, mas eu não gostaria de dar mais trabalho. Eles nem sabem onde eu estou. Bom, a maioria deles não se importa. Então vamos deixar como está. Falemos sobre o senhor. É o faroleiro aqui, não é? Sou sim. E este farol parece ser uma coisa boa para todas as pessoas. 8 quilômetros do centro de Eastham. Por quê? Curiosidade. Nenhum vizinho, o senhor disse. Nem vizinho. Eu notei um bangalô no outro lado do riacho. Parece que está fechado. A cabana do outro lado do riacho? Bem, ela é de dois pintores de Boston. Pintam casas. É brincadeira.
Eles vêm todo verão, pintam a areia, a água e o céu. Parece um trabalho muito tolo para homens adultos, mas eles são agradáveis e sociáveis e não aborrecem ninguém. Atkins, você é casado? O quê? O que você disse? Perguntei se é casado. Pare. O que foi? Pare com isso. Você perguntou se eu sou casado. Por que eu não deveria? Porque você não deveria. Por que não deveria? Quem mandou você me perguntar isso? Quem me mandou? Não repita minhas palavras! Você é um homem ou um papagaio? Será que você não consegue entender a minha língua? Hã? Quem mandou você me perguntar isso, hã? Não, nada disso, nada disso. Responda, menino. Talvez sejam os mosquitos, não é? Devem perfurar o cérebro depois de algum tempo, eu presumo. Do que está falando? Você é louco? Não, eu não sou. Ah, você não é. Quer dizer que eu é que sou. Bom, eu não sou um perito nessas coisas. Mas quando uma pergunta comum como essa faz um sujeito começar a gritar e começar a ameaçar violência, ou se trata de loucura ou tentativa de ofender. Mas lhe darei um voto de confiança. Eu não quis ofender você. Eu não sou um louco. Eu peço desculpas por gritar e tentar ameaçar Está você. desculpado. Eu entendo. Eu entendo. Então não havia nada de especial sobre a pergunta? Nada de especial. Casado. Uma esposa por quem você me toma um idiota qualquer. Vamos mudar de assunto. Aquele seu assistente, que foi embora um dia ou dois antes de eu chegar, quais eram as tarefas dele? Eram várias, como varrer e polir os metais. Sabe, se tornar útil de uma forma geral. Em troca, eu tentei ensiná-lo a apreciar o farol. Entendo. Já achou um substituto? Não. Na verdade, eu devia ter telegrafado ao superintendente. Talvez o senhor não precise. Sim, claro que eu preciso. É o regulamento. Não fico acordado dia e noite. Longe de mim contar vantagem, Sr. Atkins. Mas falando de uma pessoa perspicaz para outra e em se tratando de um assistente de faroleiro, eu pergunto. Por que não eu? John Brown. Você? Eu. Você é um tolo! Não, senhor, nada disso. Eu estou aqui. Ainda sou verde. Mas com o raio de sol de toda a sua experiência, rapidamente eu vou amadurecer. Você é um jovem capaz e bem educado. Está acostumado às facilidades da cidade, empregados e etc. Como sabe que eu estou acostumado com isso? Bem, como já insinuei, eu não sou bobo. Você é filho de um homem rico. A ideia de que você vai desperdiçar seus dias e noites num lugar desolado como este... Não. É tolice! Maldição. Ah. Ai. Ah.
Só para constar, eu não sou um investigador. E não tenho ambição nesse sentido. Não sei nada sobre você. Onde já esteve, o que fez. O que foi que eu fiz? Quem disse que eu fiz alguma coisa? Quem disse? É mentira! O que é mentira? Qualquer coisa que disseram que eu fiz. Quem disse? Eles disseram. Qualquer coisa que disseram que eu fiz, que fez você dizer que eu... Não disse que disseram alguma coisa. E por que insinuou isso, hein? Por favor, me ligue quando o paciente recuperar a razão. Seu delírio é doloroso para qualquer natureza sensível. O que você quer dizer com isso? Ah, está se dirigindo a mim? Está? Eu estou me dirigindo a você. Ora, bolas. A quem mais eu estaria me dirigindo? E o Sr. John Brown, se esse aqui é seu nome, que eu duvido, me escute bem. Muito bem, Sr. Seth Atkins. Se este é o seu nome. Eu estou escutando. Prossiga. Você disse ontem que estava interessado no emprego de assistente de faroleiro. Eu quero sim esse emprego. Bem, uma coisa que precisa entender é que quer esteja aqui há 10 minutos ou 10 anos, não haverá nenhuma alusão, nenhuma pergunta sobre mim. Cuide de sua vida. Este é o lema deste farol desde que eu sou o chefe. O que acha disso? Viva! 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 Você não consegue dizer nada sensato, ainda que tente. Brincadeiras à parte. Eu não vejo por que eu não possa ser o assistente ideal de faroleiro. Algum metal para polir? Chefe. Eu vou ficar fora o dia inteiro. O que acha de comer lagosta hoje à noite? Por que não? Bom, pegue uma com minhas armadilhas no cais. E... Você já cozinhou uma lagosta, não? Olha, é muito fácil. É só ferver na água quente até ficar pronta. Ah, entendo. Eu imaginei mesmo que fosse fervida em água quente. A água precisa estar fervendo antes de colocá-la. E veja, quando a água estiver fervendo, aí você mergulha ela. Entendeu? Entendi. E como se sabe que ela está pronta? Bem, quando parecer pronta, está pronta. Por assim dizer. Sim, claro. Está pronta quando parecer pronta. Qualquer criança pode seguir essas instruções. E tenha cuidado com estas lagostas, senão elas te beliscam. É por isso que usamos a rede de pesca. E alimente Joshua. Joshua? Meu cavalo! Ah, não. Joshua! Joshua! Não se mexa. Muito bem, cavalinho. O que você está querendo? Eu sei o que você está querendo, seu zero à esquerda. Joshua! Tenha tempo! O que está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui não é da sua conta. O que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta. Eu não sei exatamente. Não sabe? Vejamos. O que você pode estar fazendo aqui? Talvez estivesse me espionando. E talvez estivesse andando furtivamente, tentando descobrir o que eu estava fazendo. Ei, pra onde você vai? Voltar ao farol. E você pode ir para o inferno e levar o seu cavalo junto. Meu cavalo? Suponho que seja o seu cavalo, Joshua. Joshua. Se há mais patriarcas do Antigo Testamento nas redondezas, eu não sei onde estão. E não me importo. Eu vou seguir o seu conselho e cuidar da minha vida.
Peço desculpas. Retiro tudo. Sei que não estava me espionando. Correto. Mas não quer saber por que eu estava pintando aquele velho barco? Ela é uma beleza, não? Ela? Saiba que todos os barcos são fêmeas, seu marinheiro de água doce. Com certeza. Como está o tempo essa noite? Limpo? Parece que tá bom. Um pouco nublado para este ano. Eu tenho remendado aquele barco há 8 anos. Comprei por $5. Desculpe, Atkins, mas eu não me meto na vida dos outros. Eu sei. Eu comprei ela porque ela me lembra dos velhos tempos, sabe? Eu comandava um barco bem parecido. Maior, é claro. Mais potente, mais rápido. Mas não é nada mais do que uma escuna de pesca. E quando eu estou nela, eu me sinto feliz. Mas feliz, eu acho. Me faz esquecer que sou apenas um velho abandonado. Encalhado aqui, guardando um velho farol. Aquele ali. Acho que é. Com licença. Senhor, podemos contratar a sua equipagem? Aqui o quê? Seu cavalo e carruagem. Ah, claro, sim, senhora. Onde vai? Nós vamos para o farol passando pelo armazém. Crianças, olhem, aquela é uma verdadeira dama. Isto é, se este lindo cavalo não quiser fugir da empreitada. Fugir? Ele não foge pelo mesmo motivo que o Gold não faz as orações. Ele não sabe mais. Correio. Ei, Seth. Você por acaso soube das mulheres que chegaram de trem? Disseram que iam para o farol. Você está esperando companhia feminina? Brown! Brown! Eu estou chamando! Brown! Brown! Faroleiro. Brown, tem uma carruagem a 3 quilômetros daqui. E daí? Daí? Que nela tem 3 pessoas. E só uma delas é um homem. C.J.I. Snow, o cocheiro. As outras 2... Bem... Que as outras 2 não são homens, só sobra uma espécie. Mulheres. 2 mulheres. Malditas idiotas. Vêm fazer um piquenique e passar o dia, com certeza. E vão querer ver o farol e fazer uma excursão. Vão ficar instalando as línguas e fazendo 40 milhões de perguntas. Como sabe que estão vindo para cá? Não tem outro lugar para elas irem. Você terá que mostrar o lugar para elas. Eu terei? É parte do trabalho do assistente. Espera um instante. De acordo com as regras do governo, o posto dele é na cozinha. O faroleiro recebe os visitantes. Eu não violaria as regras por nada. Bom dia. Eu vou até a praia para o meu nado diário. Só um minuto, Sr. Brown. No farol Eastham, as regras são um pouco diferentes. Aqui, o assistente faz as excursões. Eu não quero conhecer estranhos. Estranhos fazem perguntas. E eu não gosto de perguntas. Eu não queria trazer isso à baila, mas... você está devendo um favorzinho a mim. Afinal, eu estou arriscando o meu emprego, mantendo você aqui. Tem administração pública e tudo mais. E nós passamos por cima disso. Eu entendo. Então, há certas coisas...
que você deve fazer. E uma delas é que quando as mulheres chegarem, você mostra o lugar. E se você não puder, tá fora. Atkins, espera. Sou grato por sua generosidade. De verdade. E eu gosto de você. E gostaria de agradá-lo. Mas se essa é sua última palavra, então terei que partir. O quê? Você tá louco? Está se demitindo? Por quê? Eu tenho os meus motivos. E eu posso jurar a você que eu não posso fazer aquilo que você quer. Não me contou por que não gosta das mulheres. Porque são mulheres. Não gosto delas. Malditas. Malditas sejam. Dane-se todas elas. Amém. Eu estava no campo no outro dia com este cavalo e a maré nos pegou. A água no canal estava tão funda que batia no torso do animal. E ainda assim eu não consegui tirá-lo de lá. Meu jovem. Você lembra quando você estava querendo esse emprego como assistente de faroleiro e perguntou se eu era casado? Eu nunca fiquei tão abalado. Eu confio em você. Eu confio em você como nunca confiei em ninguém. Por isso, vou lhe contar uma coisa que nenhum homem em Cape Cod sabe. Eu sou casado. Eu sou casado. E tenho uma esposa. Falta mais de 1 quilômetro para chegarem. Estamos seguros. Atkins, não tem que me contar nada. Eu não estou fazendo perguntas. Não. Eu preciso contar isso ou vou explodir. Está bem. Eu fiquei no mar tanto tempo que já tinha passado dos 50 e ainda estava solteiro. Todo mundo me arquivou como um artigo velho. Aí eu conheci uma mulher. O nome dela era Emmeline. Eu sempre achei Emmeline um nome lindo. Emmeline é realmente um nome muito bonito. Emmeline era uma mulher bonita para a idade dela. Ela não queria de jeito nenhum que eu voltasse para o mar, então eu prometi que ficaria em terra. E fomos felizes, muito felizes durante algum tempo. Então, o Benedi apareceu, aquele maldito. Quem é Benedi? Ele era irmão do primeiro marido dela, lá de Boston. Ele era diferente, era um gênio, diziam. Pelo menos ele dizia que era um inventor. Embora a única coisa que eu vi ele inventar foi um jeito de viver sem trabalhar. Mas o irmão dele eu estimava muito e quando ele morreu fez Emmeline prometer que ela seria boa com Benedi. E Benedi veio ficar conosco algum tempo. E foi ficando. Dava para ver onde ia parar. Eu e ele nunca nos simpatizamos.
E Emmeline me culpava por isso. Um dia, eu passei pelo banheiro e ela estava chorando. Eu entrei e pus meu braço ao redor dela e disse: Emmeline, não precisa chorar. Eu sei que eu não sou um ótimo marido, mas eu estou fazendo todo o possível para alguém que não é um gênio. Aí ela me interrompeu e disse: não, você não é, com certeza. Foi quando eu percebi que ela estava falando de Benidi. Aí eu fiquei zangado. Então eu disse a ela: um gênio na casa já é o suficiente. E fui embora, sem chapéu e sem bagagem. E quando eu cheguei à porta dos fundos, eu achei que tinha ouvido chamar meu nome. Eu esperei para ouvir de novo, mas eu devo ter me enganado. E como não ouvi nada, eu fui embora. E nunca mais vi Emmeline. Sinto muito, Atkins. Bom, você tem minha simpatia. Mas, como eu já disse, vai ter que achar um outro assistente. Você não é o único que odeia as mulheres. Alguma mulher fez isso com você também? Não. Não. Não, muito pelo contrário. Olha, Atkins, eu não tenho o hábito de falar sobre meus assuntos pessoais. Digamos que eu estou aqui para fugir de uma situação desagradável. E o afeto por alguém, uma mulher em particular, é o cerne do meu problema. E se eu pudesse, jamais veria outra mulher. Filho, eu sinto muito. Gosto de você, gosto de verdade. Se eu pudesse, acertaria tudo para que ficasse por aqui para sempre. Ou quanto você quisesse. Quantas pessoas que vierem, podemos nos esconder como agora. Ou dividir a responsabilidade. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Você é jovem. E talvez seu ódio pelas mulheres se dissipe. E se isso acontecer, terá que ir embora. Olha, eu não quero namoro nem paixão nessas premissas. Se um dia você me pegar, ainda que minimamente íntimo, de uma mulher de qualquer idade, eu peço que você me acerte, educada, mas firmemente, com um machado. E se eu estiver me confessando com qualquer mulher, me avogue. Aperta aqui. Então eu disse: quanto você quer por esta coisa? Na realidade, ele tinha mais de 70 e eu acredito que ele não compraria aquele cavalo por nada. Ai, senhora Bascom! Esse aqui não é o lugar mais bonito que a senhora já viu. Ai, eu vou adorar passar o verão aqui. Longe das discussões ignóbeis das multidões. Como o Turô disse, temos que simplificar. Simplificar. Será que esse tal Turô também trouxe uma governanta com ele? Oi! Olá! Senhor faroleiro! Venha! Rápido! Nos ajude, por favor! Aqui! Venha aqui! Elas vão nos comer vivas. Quem? O quê? Vespas. Ah! Que bom que veio. Segure isso, bata nelas rápido e com força. Coitadinho. Tomara que ele não seja picado.
Conseguiu matar todas elas? Estão todas mortas? Parece que sim. Que bom. Nós estamos muito gratas a você. Aham. Esta situação é tão ridícula, mas... A senhora Bascom ficou com medo. E eu também. Muito obrigada. De nada. Bom, talvez você queira saber quem ajudou. Meu nome é Bascom. Eu sou governanta da senhorita Ruth Lowell. Essa é a senhorita Lowell. Lowell? A artista? Eu pinto um pouco. Por diversão, ultimamente. Mas o meu irmão é um artista. Ele e um amigo, o Sr. Hamilton, são donos desta casa. E eu pretendo ficar aqui por várias semanas com a senhora Bascom. Bom, foi um prazer conhecê-los. Oh, escuta, me desculpe. Eu vi de pé lá no farol e pensei que era um dos faroleiros. Mas é um visitante, não é, senhor... senhor... Brown. Ah, senhor Brown. O senhor não é um faroleiro, é? Não, eu sou o assistente do faroleiro no momento. Ah, você não parece um faroleiro. Pelo modo como fala e age. Não está aqui há muito tempo, está? Não. Ah, veio para este verão. Vim sim. Aham. Bem, você não é realmente de Cape Cod. Senhora Bascom, sim? O Sr. Brown certamente não tem tempo para ficar respondendo às nossas perguntas. Com licença. Bom dia, Sr. Brown, e estou certa de que nos veremos sempre. Bom dia. Ele é o faroleiro mais estranho que eu já vi. Geralmente não são tão bonitos e refinados. Não. Senhora Bascom, você não se importa que eu pergunte? Onde é que está o seu marido? Bem, ou ele está a meio caminho em volta do mundo, ou está morto. Até onde eu sei, eu não o vejo há muito tempo. Deve ser difícil. Ah, não, ele não passa de um 0 à esquerda. Mas a Bíblia diz que eu preciso perdoá-lo 70 vezes 7, que vai dar 490 perdões pelos meus cálculos. Então, só faltam 6 ou 7 vezes, segundo as minhas contas. Com o devido respeito, senhora Bascom, acho que Jesus não quis dizer este número literalmente. Na verdade, eu não creio que ele quis pôr um limite no número de vezes para se perdoar alguém. Talvez não. É uma mulher religiosa, senhorita Lowell? Ai, por Deus, não. Mas é que eu sou filha de um pastor. Então era uma coroinha de igreja. Sim, claro, perfeitamente. Mas é que toda aquela perfeição foi seguida por uma forte educação Radcliffe. Veio com uma saudável dose de cinismo. Cine o quê? Dúvida. Então é por isso que uma moça bonita como você não está casada, porque está sempre duvidando. Perdão, não me cabe falar com tanta intimidade com minha empregadora. Não. Eu peço desculpas. Está tudo bem, senhora Bascom. Me desculpe mesmo. A senhora é uma mulher muito sensível. E talvez tenha razão. Os padrões que eu fixei para um marido são um pouco altos. Bom dia. Está um lindo dia para nadar. Está. Você entrou? Vamos apostar. Vem, eu deixo você ganhar primeiro. Você ganhou a terceira. Achei que fosse um empate. E isso envergonha? Que uma mulher nade tão bem como você? Por que deveria? Você é uma ótima nadadora, senhorita Lowell. Deve treinar bastante. Eu treino sim. Mas nunca consegui aquela braçada lateral. É muito mais rápida. É bem simples. Questão de jeito. Eu posso lhe ensinar se quiser.
O meu irmão me ensinou. Mas contra a vontade do meu pai. Para ele é tão indigno que uma dama pratica esporte, sabe? Ai, o Horace é um esplêndido nadador. Ele é um dos melhores. Horace? Horace Lord, da Harvard Athletic? É, você o conhece? Bom, eu o conheci, sim. Onde? Ah! É claro, você o conheceu aqui. Continuo esquecendo que vocês foram vizinhos por 3 verões. Isso, certamente. Estranho ele não ter mencionado você. Ele me fala tanto sobre este lugar. A singularidade, o isolamento dele. E ele sempre falava do faroleiro. Sr. Atkins, não é isso? Não é esse o nome dele? É sim. Eu gostaria muito de conhecê-lo. O Horace disse que ele é muito estranho, mas que assim que a gente conhece bem, ele é um ótimo sujeito. Cheio de humor sarcástico. Bom, eu preciso ir agora. Bom dia, senhorita. Eu posso te esperar para nadar comigo amanhã? Prometeu me ensinar a abraçada lateral, lembra? Eu preciso chamar o médico imediatamente. Ou o médico ou o superintendente. Se ele tiver esse hábito, não vai servir para esse trabalho. Espera, onde é que você está indo? Ah, está acordado? É claro que eu estou acordado, mas que pergunta tola é essa? Me diga, por que você disse que ia ao médico, ou então ia ao superintendente, ou um ou outro? Isso é terrível. Ele anda enquanto dorme e ronca quando está acordado. É melhor eu chamar o médico. Não, peraí. Relaxe, Atkins. Não complique sua doença tendo um problema de coração. 3 vezes eu peguei você hoje me espiando pela fresta da porta. 15 segundos após a última espiada, você estava roncando. Então, eu pensei que... Ora, você quer parar com isso? Eu só estava vendo as horas. Mas nesse caso, deve ter visto enquanto dormia. Porque... Estava tão acordado quanto você está. Por que estava roncando? Não pode ter adormecido entre a porta e a cama. É porque Agora calhe essa boca. Eu vou calar. Se você parar de ficar me espiando. Espiar você? Espiar você? Por que eu faria isso? Por nenhum motivo. Porque eu não tenho a intenção de visitar nossas novas vizinhas. Eu não tenho mesmo. Então me perdoe. Eu sinto muito. Eu estava apreensivo. Mas com uma garota bonita chegando de mansinho, de repente, entre nós. Como sabe que ela é bonita? Não falei nada sobre a aparência dela. Não disse. Mas você esquece, Sr. Brown, que eu também já fui jovem. E para todo homem jovem, toda garota jovem é bonita. Então, rapaz... Eu sei. Bom, agora volte para a cama. Meu Deus! Bom dia, Sr. Brown. Por favor, não se preocupe comigo. Também me sentiria assim se fosse o meu prato. Não, por favor. O Sr. Atkins está? Ele está sim. Mas... Eu posso falar com ele? Se ele estiver ocupado, eu posso esperar. E, por favor, eu não quero atrapalhar. Você está ocupado também. Eu estava lavando os pratos. Isso. Lavar, varrer e fazer a faxina são as minhas tarefas normais aqui. É mesmo? Então eu posso ajudá-lo. Eu não preciso de ajuda, obrigado. Claro que precisa. Todo mundo precisa de ajuda com a louça. Por favor, eu também quero ser útil enquanto espero. Seu assunto com o Sr. Atkins é particular? Não. Eu só quero conhecê-lo.
Horace me contou tantas coisas interessantes sobre ele. A propósito, quando você disse que conheceu o Horace? Foi no último verão ou no penúltimo? Eu perguntei, foi no último verão ou no penúltimo? Eu não me lembro. No último verão, talvez. Você deve se lembrar, porque como pode esquecer tudo o que acontece por aqui? Tão poucas coisas acontecem, eu diria. Então, foi no último verão? Foi. Estranho. Eu devo chamar o Atkins, ele está no quarto. Eu disse que é estranho, porque quando a senhora Bascom e eu o conhecemos, você disse que era seu primeiro verão aqui. Você quer que eu chame o Atkins? Ele está dormindo, mas eu posso acordar. Ele está dormindo? Eu não sabia. Está e francamente não me importo de acordá-lo, mas quero que se responsabilize. Por quê? Porque, senhorita Lowell, o Seth Atkins é um sujeito que odeia radicalmente as mulheres. Eu posso acordá-lo se quiser, mas quando ele descobrir por que está sendo acordado, não me responsabilizo pelas consequências. Ele odeia as mulheres. Não me diga. Bom, agora é que estou louca para conhecê-lo. É mesmo? Acho que ele vai curar sua loucura. Espera um minuto, por favor. Talvez eu não precise acordá-lo agora. Como quiser. Pensando bem, eu acho que eu vou esperar. Eu posso voltar uma outra hora. Você não foi nadar ontem? Não. Eu estava ocupado. Percebi. Bom dia. Senhorita Lowell! Senhorita Lowell! Senhorita Lowell, desculpe por ter sido tão rude. E se ainda estiver disposta, eu posso dar aquela aula. 3 horas? Está bem. Este é um comentário raro e bem-vindo de um homem. O Homo sapiens foi um membro por vários anos. Homo erectus? Homo brutalis. Conhece o pior de nós? Tem outra subseção? Ora, Ruth, usando um clichê. Tem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. O que significa? Que as mulheres não têm o monopólio da complexidade. Traidor. Depois de tudo que eu fiz por ele. Judas. Depois de tudo que eu fiz por ele. Maldito seja! Poderia me dizer o que... Seth? 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 Emmeline? Seth? Seth, você está aí? Quem é? Ora, quem é? Sou eu, seu bobo. Eu preciso conversar com você. É você. É você. Eu não consegui acreditar. É realmente você. É você. Aqui. Sou eu e é você. Nós estamos aqui. Nós dois. Mas por que você estaria aqui, eu não sei. Eu? Eu? Meu lugar é aqui. É você. Por quê? Eu não sei por quê. A menos que você esteja aqui, porque... Por quê? Nada. Por quê? Nada.
Nada. Escuta aqui, se você está convencido, achando que eu vim atrás de você, saiba que não poderia estar mais do que enganado. Sente-se. Nós precisamos conversar. Bem, Seth Bascom, eu acho que você... Ah, é seu sobrenome, não é? Bascom, claro. Agora eu lembro. Você escolheu o sobrenome Atkins agora, não é? Eu não escolhi coisa nenhuma. Sempre foi o meu sobrenome também. E você sabia disso. Foi o Bascom que eu dei a você. Então você abandonou seu sobrenome como abandonou a sua esposa. Claro, você veio pra cá pra fugir de todas as mulheres. Sabe, a senhorita Ruth me disse essa manhã que alguém tinha dito a ela que o faroleiro odiava as mulheres. Você odeia as mulheres, Seth? Sim, eu odeio sim. E quer saber por quê? Eu não quero saber por que você fugiu. Eu devia ter esperado. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Você está aqui e eu estou aqui. Agora, qual a melhor coisa a fazer, dadas as circunstâncias? Onde nós devíamos ir para outro lugar, eu acho. Ir embora de novo, você quer dizer? Eu não irei. Eu vim como governanta da senhorita Ruth nesta viagem. É claro que se eu soubesse que meu marido estaria na vizinhança, eu não teria aceito esse trabalho. Eu vou pedir demissão. Vai fugir de novo. Vou? Por quê? Por quê? Emmeline Bascom está me perguntando isso. Sim, eu estou. Nós não somos crianças. Nós somos sensatos, ou devíamos ser. Eu devia ficar aqui e você também. Ninguém na cidade sabe que você é meu marido ou que eu sou sua esposa. E nem precisa saber. Nós nem temos os mesmos sobrenomes. Nós somos estranhos até onde alguém sabe e podemos continuar estranhos. Mas vamos acabar nos vendo. Não precisamos nos ver muito. Mas eu posso imaginar o que está aborrecendo você. É o jovem Brown, não é? Você disse a ele que odeia as mulheres, não disse? Disse sim. Ele também odeia Seth. Ele finge odiar. Foi o que eu pensei. Bom, isso não importa. Talvez ele odeie. Enfim, ele pode fingir odiar e você pode fingir que acredita. Eu não estou dando ordens a você, mas me parece que pela primeira vez na vida você está sendo homem suficiente para manter uma opinião. Mantenha sua opinião. Eu preciso voltar. Boa noite. Emmeline, espere! Espere, eu tenho uma coisa para dizer. Eu não posso esperar, preciso voltar. Emmeline, eu ouvi você, agora você me ouve. O que é? Eu ficarei aqui e farei o meu trabalho. Bem, estou feliz em ouvir isso. Que bom que você tem um pouco de coragem. Tá. Eu admito que vim pra cá ficar longe do mundo inteiro, especialmente das mulheres. E a mulher... De quem você queria ficar longe, em especial? Isso não é verdade, você sabe. Essa mulher tentou se livrar de mim e eu aceitei como sempre fiz com tudo. Seth, ela não tentou se livrar de você. Tentou sim. Não, ela não tentou. Eu disse que tentou. Seth Bascom, se você me queria aqui para ficarmos como um par de gafanhotos gritando um com o outro, eu estou indo. Eu não sou um inseto, sou uma mulher. Você insinuou que eu era menos homem quando saí da sua casa. Quem costurou esse botão? O quê? Esse botão na sua camisa. Quem foi que costurou? Eu que costurei? Que tipo de pergunta boba é essa agora? Então foi você. Ninguém, exceto um homem, costuraria um botão branco numa camisa branca com linha preta. Por que estamos conversando sobre camisas e botões? Eu estou falando sobre se tornar um homem. Agora, que tipo de homem eu teria sido se ficasse na sua casa? Sendo tratado como um cachorro, chutado de um quarto para o outro. Como você fez. Você e aquele seu cunhado. Porque isso é tudo o que eu era. Um cachorro rano. Bem, se um cachorro tem a raça certa e é grande o bastante, a culpa é dele mesmo.
se for chutado 2 vezes. Isso é o Penny Jean falando. Não a Emmeline que eu conheço. Tinha muita névoa ontem à noite, né? É, considerável. Essas botas estão tão molhadas que parece que você vagou a noite toda. Molhado? O que foi que disse? Que essas botas estão tão molhadas que parece que você vagou a noite toda. Ah, mas que bobagem é essa agora? Como eu podia ficar vagando se eu fiquei no farol a noite toda? Ora, eu não disse que você ficou vagando. Eu estava brincando. Qual é o problema com você agora? Nada. Nada. Você estava brincando, né? É. É. Isso seria engraçado, vaguear pelo farol. Agora eu entendi. Eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. Eu achei que você tinha enlouquecido. É como se estivesse nadando a noite toda. Até logo, vou dormir um pouquinho, tá? Não, espera aí. O que é que você disse sobre eu nadar? O que foi? Nada, eu tava brincando. Como você brincou sobre vaguear, eu brinquei sobre nadar. Foi uma piada. Essa é boa. Muito boa. O que é que você quer? Eu vim pegar minha camisa. Sua camisa? É, eu deixei na cadeira na cozinha e quando eu acordei tinha sumido. Oh! Então eu imaginei que não tinha sido meu assistente e poderia muito bem ter sido você quem pegou. Oh, e o que eu poderia querer com a sua camisa? Acha que eu estava pensando em usá-la? Não, é claro. Oh, eu espero que não. Mas você pegou mesmo assim. Está bem, Seth? Digamos que sim. E daí? Bem, eu quero ela de volta. Ah, você pode tê-la de volta. Agora, por que você acha que eu a peguei? Eu não sei. Porventura você acha que eu queria guardá-la como uma lembrança do ocorrido ontem à noite? Não, mas como eu sei que você é minuciosa sobre essas coisas, provavelmente não gostou como o botão foi costurado. Você tem razão. Você sabe que tem coisas que eu não consigo aguentar à minha volta. E seu tipo de costura é uma delas. Então, costurei como devia ser. Bem, obrigado. Eu estou muito grato. Ah, você costura botões como ninguém. Olha só a hora. Eu preciso voltar para o meu trabalho, mas deixe-me ajudar. Eu não preciso de ajuda. Do que você está? Ah, nada. Só que... Você me surpreende, é só isso. Por quê? Você mudou. Você está mais corajoso do que antes. É melhor ter cuidado ou será um homem de verdade algum dia. É inacreditável. Muito bem, vamos. Você quer a sua camisa, não é? Sim, obrigado. Acho que eles vão ficar aqui durante muito tempo. Muito obrigado. Emmeline, você disse alguma coisa sobre eu ter mudado e que eu estava mais homem. Tem ideia por quê? Não, bom... Talvez porque eu não estava por perto. Não, Emmeline, certamente não foi por isso. E você sabe. Não, Quanto mais perto eu estou do mar, melhor eu fico. Quando eu estou na água salgada, sou um homem. E em terra sou peixe fora d'água, como você sabe. Então, cuidar de um farol é a coisa mais próxima que eu tenho para
ficar perto do mar. Seth, posso fazer uma pergunta? Por que você não foi para o mar quando me deixou? Eu pensei que você tinha ido. Por que não foi? Porque eu não fui pro mar? Uhum. Por que eu não fui pro mar? Mas você não lembra? Eu prometi a você que não iria pro mar de novo. Bem, Seth, você recuperou um daqueles perdões. Mas somente um. If you're wondering what tomorrow will bring, what life has in store, love was made for two, beautiful, but it hurts. Every rose has its thorn. If the grass is greener and the sun shines brighter and the moon glow magically caresses you in another world with another lover, you will discover the truth. If the universe has an infinite number of possibilities, what a miraculous chain of coincidence led you to me. If the grass is greener and the sun shines brighter and the moon glow magically caresses you in another world with another lover, you will discover the truth. You will discover that I love you. You will discover that I love you. I love you. Eu vou sentir falta disso quando eu voltar à cidade. Está indo embora? Amanhã. Voltando para Boston, eu vou visitar uns amigos em Berkshire. E talvez eu vá me juntar ao meu irmão na Europa. Amanhã. Isso. Sr. Brown, eu... Não, por favor, não me chame assim. Maldição, não é o meu nome. Eu sei. Sabe? Sei. Você é Russell Brooks. O único filho de Alfred Whitfield Brooks, o famoso industrial. Como você descobriu isso? Foi muito fácil. Você não era um faroleiro, isso estava claro. Você não estava acostumado a fazer serviço doméstico ou lavar pratos, e isso estava ainda mais claro. Então, na minha próxima carta para o meu irmão, eu descrevi como pude. Eu disse que você era tão bom, se não melhor, nadador que eu, e pedi pormenores. Ele respondeu dizendo que o único companheiro no qual podia pensar era Russell Brooks. Mas que Russell Brooks de Londres estava trabalhando como assistente de faroleiro no farol Easterham, ele não sabia. E nem eu, mas... De qualquer modo, eu fiquei muito contente em conhecê-lo na vida real. Especialmente aqui, onde eu não tenho ninguém para conversar além da Sra. Bascom. Eu não podia conversar com o Sr. Atkins por causa da sua aversão pelo meu desventurado sexo. Bom, eu vou contar por que eu estou aqui. Olha, eu não tenho o direito de perguntar. Mas eu estou louca para saber. Eu sou um idiota azarado que pulou no mar de um navio a vapor. Eu tentei me matar. Mas não tive a sorte de me afogar.
Onde está o Sr. Brown? Acho que está dormindo. Eu só vim ver se você tem barbante, porque nós estamos quase sem nenhum. Bom, Minhas desculpas, mas só temos o suficiente, segundo o regulamento. Está bem. Só me resta voltar trotando de novo. Como vocês duas fazem no bangalô durante a tempestade? Ficam secas e aquecidas? Sim. Eu achei, talvez, que ficassem nervosas e com medo, estando sozinhas. Eu me acostumei a ficar sozinha. E quanto à senhorita Ruth, ela não tem medo de nada. Foi uma tempestade considerável. Eu mesmo hesitei em sair para dar uma olhada. Eu também. Eu vi sua sombra se movendo lá em cima, de vez em quando. Mas por que você saiu no alpendre ontem à noite? Eu só saio no alpendre depois da meia-noite. O que você fazia acordada tão tarde? Era tanto barulho que eu não conseguia dormir. Mas você estava olhando para o farol, Emmeline. Estava olhando para mim, é? Estava preocupada comigo, é? Fica quieto ou vai acordar o outro odiador de mulheres. Eu não ligo se acordar toda a criação. Você estava preocupada comigo, como eu estava com você. Ora essa. Responda para mim! Meu Deus, você continua o mesmo mandão desde os velhos tempos. Está bem, sim, eu vim ver se você estava com frio ou algo assim, porque você é tão criançola e eu sou tão boba, eu não pude evitar. Está bem? Bem, eu também quis vir antes de partir. Partir? Como assim partir? Foi o que eu disse. A senhorita Lowell está indo para Boston amanhã e eu vou com ela. Mas você vai voltar, não? Por quê? Por que eu voltaria? Meu trabalho acabou. Então, adeus, Seth. É improvável que nos encontremos de novo. Nessa vida. Bom, eu espero que você seja feliz. De verdade. Eu espero que seja muito feliz. Adeus. Adeus. Emmeline! Você não pode ir. Eu não posso deixar você ir assim. É o Harrington, mas aí. Não sai daí. Eu não acabei de falar com você. Olá. Olá. Como vai, Sr. Atkins? Oh, bem, obrigado. Eu trouxe umas cartas para a menina Lowell e uma para a Sra. Besco. Deixe comigo, eu entrego para elas. É mesmo? Muito obrigado. O senhor vai entregar mesmo, não vai? Eu tomaria cuidado. Aquela garota Lowell é muito bonita. Todos os rapazes estão falando sobre ela na cidade. O senhor não deixou de odiar as mulheres, deixou? Menino, quando a pele humana se esconde, pode estar bronzeada. Não esqueça disso, meu jovem. Duas para a senhorita Ruth e uma para você. Para mim? Bem, o que será agora? Vamos ver. Em sua última carta, você esqueceu de incluir o valor para as despesas domésticas. O que foi? Então chegarei em breve para recuperar esse dinheiro das despesas. É má notícia? Seu amoroso irmão, Benjamin. Não, não é nada.
Nada além do que eu devia esperar. É má notícia mesmo. Eu posso ajudá-la? Eu gostaria, se pudesse. Eu acho que ninguém pode me ajudar. E muito menos você. Eu sei que você não tem motivos para gostar de mim. E talvez tenha razão. Eu não sei se ter deixado você assim foi certo ou errado. Mas você não acha que podíamos ter uma segunda chance? Seth Pesco. Do que você está falando? Você é um odiador crônico de mulheres. Ah, meu Deus! Eu não sou um odiador de mulheres. Eu pensei que fosse, mas eu nunca odiei você. Nem nos piores momentos. Nunca odiei. Agora, você está em apuros e eu posso ajudá-la. Me dê uma chance. Eu já estive em apuros antes e você não me ajudou. Em vez disso, você me deixou. Você sabe que você me mandou embora. Você sabe que mandou. Não, eu não mandei. Não mandou, mas não me pediu para ficar. Bom, me parecia que um marido que era um homem não precisava ser persuadido a ficar com a sua esposa. Me diga, você ainda gosta de mim? Sim. Sim, eu gosto de você. Eu gosto tanto como sempre gostei. Eu nunca deixei de gostar de você. Que tola que eu sou. Mas quanto a morar com você, correndo o risco de ser... Não estará correndo nenhum risco. Claro. Não. Sim. A pior coisa que você fez comigo foi pensar que eu era muito, ou pior, que eu não era homem suficiente. Ah, meu Deus! Eu vou mostrar a você o que é um homem. Me dê uma chance. Nunca mais terá motivos para pensar que eu vou te deixar de novo. Você está em apuros. O que está acontecendo? Eu preciso ir. Adeus. Arlane, você ainda é casada. Eu não vou deixar você ir sem... O que está me pedindo para eu perdoá-lo? Bom, eu acho que eu posso. Eu acho que eu tenho... Eu tenho sim mais um perdão. E você pode ficar com ele. Mas se estiver me pedindo para vir ficar com você e termos uma vida juntos de novo, não. Essa é uma outra história, porque você quebrou os votos do nosso casamento. E você também. Não! Por ter fugido e me deixado como você fez, a minha resposta é não. Considerando tudo, é melhor assim. Adeus. Eu estava noivo da senhorita Annie Davidson, contra os desejos do meu pai. Ela estava na infeliz posição de ter nascido numa família sem dinheiro. Então meu pai proibiu o casamento. Mas eu a amava. Ela era maravilhosa. E eu sou só um grande idiota. Ela era? Fala dela no passado. Se eu tivesse sido homem suficiente, eu... Sabe, o meu pai chamou o pai dela simplesmente para dizer que a filha dele não estava à altura do filho dele. Ele o tratou com tamanho desprezo que eu senti vergonha de ser seu filho. Então ele ameaçou me deixar sem um centavo se eu continuasse a vê-la. Aí eu o desafiei. Disse que me casaria com ela de qualquer maneira.
E ele disse que preferiria me ver arrasado primeiro. E é isso que ele vai ver. Acho que vocês devem formar um lindo casal. Mas e ela? Não estava disposta a esperar até você ganhar o seu próprio sustento? Se eu gostasse de alguém, com certeza eu esperaria anos. Ela saltou de uma ponte. Toda a minha vida eu fui treinado para ser um indivíduo distinto e ocioso. Talvez aqui, longe de mordomos e choferes e dos chamados amigos, tão desligado do que é de real importância, talvez aqui, nesse lugar, eu possa aprender a ser merecedor. Bom, eu desejo muita sorte a você. E se eu não fosse tão cética, eu diria que tudo vai dar certo. E talvez dê. Senhorita Lo, eu a verei de novo? Ah, Na época de nadar, talvez? John, eu preciso ir. Mas eu quero vê-la de novo. Talvez nós nos vejamos de novo. Nós precisamos. Anda! Em frente! Olá, Ezra. Seth Atkins. O que você quer? Preciso que cuide do meu cavalo. Acho que tem uma ferradura solta. Hein? Tá bem? É mesmo? Estou ocupado. Mas não está ocupado para recusar trabalhos, tá? Se estiver, está mais rico do que eu pensei, porque eu pago em dinheiro. Entendeu? Dinheiro. Vamos ver. Vamos ver o trabalho. Como vai? Ei, você, amigo. Teria um fósforo escondido? Você. Você? Você! Eu posso perguntar? 8 anos. Eu esperei 8 anos por isso. 8 anos. Hã? O velho soco de sempre. Sabe, antes desse desagradável encontro acabar, eu vou dizer a você exatamente por que eu estou aqui. Eu vim ajudar a Emmeline a obter um divórcio. É exatamente por isso que eu estou aqui. Um divórcio? Sim, senhor. Divórcio. Do homem com quem estava presa ao casamento. Do homem que a abandonou. Emmeline e eu estamos a caminho de um advogado. Espera. Não tem nenhum advogado por aqui. Bem, então, nós procuraremos o mais próximo. E você não vai causar nenhum problema. Não tente ver Emmeline de novo. E se você causar problema, as consequências poderão ser muito desagradáveis para você. O divórcio se tornará público. Todo mundo saberá sobre ele. E minha irmã, o nome dela, seu bom nome,
ficará arruinado para sempre. Então, meu conselho para você é afaste-se. 7. Cadê o Joshua? Ai, nossa. Onde está o Joshua? Eu lamento, Seth. Eu esqueci totalmente do seu cavalo. Como esqueceu Eu do vou meu cuidar cavalo? do seu cavalo, Seth. Calma. Mas o que é que está havendo com vocês lá no farol, afinal, hein? Por que vocês vieram para a cidade todos de uma vez Como hoje? assim, todos de uma vez? Bom, eu vi pelo menos 2 de vocês essa tarde. A tal da Bascom esteve aqui 2 vezes. Na primeira vez, ela apareceu com um dos garotos de entrega do Snow. E depois, antes da chuva chegar, ela apareceu de novo com outro sujeito. Era Como ele um era? estranho. Como ele era? Rosto barbeado e com um terno muito caro. Tá bom. E que estrada eles pegaram? A estrada de Cape Pike ou a outra? Não. Eles não pegaram a estrada para o farol. Eles pegaram a outra, para Orleans. Orleans. Juiz Gold está em Orleans. Ai! Vamos pegar o cavalo, Seth. Tá ali. Ela não iria. Não. Seth, Eu preciso chegar Seth. em Orleans. Não pode viajar assim. Tenho que ferrar seu cavalo. Cala a boca! Cara, senhorita Lowell, eu não pude dizer isso hoje à tarde, mas vou dizer agora ou pode ser muito tarde. Eu te amo. Você vai esperar por mim? Eu prometo que vou me reerguer. Serei o homem digno de estar com você. Você é a minha inspiração. Você diz que é cética, mas não é mais do que eu. Embora pensasse que eu era o maior cético do mundo. Mas eu aprendi que os céticos se tornam crentes quando e se eles tiverem algo ou alguém para ter fé. Eu tenho fé em você. Você terá fé em mim? Você vai acreditar em nós dois? Juntos, nós somos amantes. Somos ilimitados. Você gosta de mim? Assinado Russell Brooks. O farol! Ah, Deus do céu! Senhora Deacon! Senhora Deacon! Quem está aí? É Seth Atticus! O que aconteceu? Meu cavalo está mancando! Eu preciso iluminar o farol! Eu vou pôr o Joshua no seu celeiro e pegar emprestado o barco do seu filho! Se a senhora concordar com Tome isso, e se cuidado. não se importar, eu pago Tome amanhã cuidado. pela comida e o ferno! O farol! Ah! Aquele meu assistente sabe trabalhar. Ele sabe mesmo. É você! No barquinho! Venha cá! Quem tá aí? Venha cá! Preciso de você! Depressa! Eu tô indo! Aqui! Eu já tô indo! Tô chegando! Tem uma senhora comigo! Precisamos de sua ajuda! Não pode vir mais rápido? Ah, não fique nervoso! Por favor, já nos tô ajude. indo! Ah, Deus! Meu pai! Tudo Seth! O que vocês estão fazendo aqui nesse rio? O Seth, foi todo um erro. Nós os perdemos. E estava uma chuva terrível. Eu saí da carruagem para ficar debaixo de umas árvores para me manter seca. E o cavalo se assustou com a queda de uns galhos e fugiu. Nós ficamos encalhados. Graças a Deus você veio para nos salvar. Agora eu vou tirar você de perto dele e levar você para casa. Ah, não. Ela está em casa. E vai ficar aqui em casa, comigo. O quê?
Não vai, Emmeline? Se você me quiser, Seth. Mas o que você está dizendo? Você vai me deixar? Você prometeu ao seu marido agonizante que cuidaria de mim. Eu sei! Mas a Bíblia diz que eu devo respeitar e obedecer o meu marido. E eu tenho novidades para você, meu caro Benny. Aos olhos de Deus, Seth é o meu marido. Ele é meu único marido e é a ele que eu devo respeito e obediência. Foi um prazer revê-lo, Sr. Benny. Pois eu não achei muito bom. Ora. Acho que é tarefa minha limpar isso. Russell! Russell, responda! Você está bem? Eu estou indo! Estou indo pegá-lo! Por favor, fale comigo! Venha! Você está bem? Não, fique. Descanse. Onde? Deite-se um pouco. Você está bem? Se sente melhor? Você se importa? Está se sentindo melhor? Recebeu meu bilhete? Que eu pus debaixo da porta? Responda, se sente melhor? Responde você primeiro. Recebeu meu bilhete? Não tente se levantar, fique aqui. Eu estou bem. Eu vou pegar um. Não vá! Não. Se você for, acho que eu não iria aguentar. Vai aguentar. Fique aqui e eu vou buscar um pouco de conhaque. Ruth Lowell, se você for agora, eu irei com você, nem que seja rastejando. Se eu não puder andar, juro que eu vou rastejar atrás de você com as mãos e os joelhos. A menos que você responda a minha pergunta. Você gosta de mim? Gosto. Sabe, eu vou para o bangalô. Eu estou muito preocupada com a senhorita Ruth. E você vai procurar aquele rapaz. Você e eu temos algo para dizer a ele e precisamos dizer assim que possível. Ele vai ficar um pouco chocado, aquele Sr. Brown, sendo um declarado odiador de mulheres como ele é. Se olharmos bem, acho que ele não é um caso desesperador. Certo. Sabe, não é muito tarde para voltar atrás. Você ainda pode, sabe? Voltar atrás? Voltar atrás? Ora, Emmeline Bascom. Eu jamais voltaria atrás. Sete. Vem cá. Shhh. Vem cá um segundo.
você os conhecerá. O que faz aqui? Com uma mulher, Sr. Brown. Considerando o acordo que você e eu fizemos, eu diria que mereço alguma explicação, hã? Só para constar, Atkins, eu tenho algo para dizer. Primeiro, meu nome não é Brown, é Brooks, Russell Brooks. Segundo, esta jovem é Ruth Lowell, uma pintora de grande talento e mulher com quem eu vou me casar. Portanto, é melhor se acostumar com a nossa presença, porque eu sou seu assistente agora e de agora em diante. E você ainda tem que me ensinar sobre o farol. E por último, não era de uma mulher que eu estava fugindo. Era do meu pai, a quem deverei ver uma última vez, quando, educada, mas firmemente, rasgarei suas ações na cara dele. Atkins! O meu nome não é Atkins, é Bascom. E esta é a senhora com quem eu me casei 8 anos atrás. Emmeline. If you're wondering what tomorrow will bring, what life has in store, love was made for two, beautiful, but it hurts. Every rose has its thorn. If the grass is greener and the sun shines brighter and the moon glow magically caresses you, in another world with another lover, you will discover the truth. If the universe has an infinite number of possibilities,